friends in the loop, making up for teenage crime. Real simple summers down, we don't waste no precious time. All my friends in the loop, making up for teenage crime. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Vamos lá, turma. Então, assim, ó, hoje a gente vai falar sobre basicamente dois assuntos. Um é um assunto muito corriqueiro na nossa prática diária, que é corpo estranho dentro de cavidade nasal. Então, a gente observa muito quando a mãe às vezes chega pra gente no ambulatório, na emergência, e basicamente essa criança ela apresenta uma secreção e um corrimento unilateral do nariz com mau cheiro, que vem nos últimos dias. Então isso é bem característico, né? Quando você pega uma criança que apresenta um mau cheiro unilateral, normalmente isso é corpo estranho, naquela idade ali entre 3, 4 anos de idade, assim, 5 anos. É uma coisa bem comum, assim, que a gente acaba pegando no pronto-socorro, tá bom? Então, eu queria falar sobre infecções de via aérea superior, que esse é um detalhe extremamente importante. Eu tenho um paper, que é esse aqui. Eu acho que é muito legal. Caso vocês não tenham esse paper, daí vocês me avisam. Ele é um paper muito, muito, muito completo sobre infecções de via aérea superior. Ele fala sobre muitas patologias, ele consegue juntar dados clínicos com fisiopatologia. É um paper bem, bem legal de ser lido. Eu acho que vale bem a pena vocês lerem nesse feriado da próxima semana. Então esse fica de mensagem para vocês. Caso vocês não tenham, por favor, só me avisar daí que eu passo para vocês. O que eu queria passar para vocês vai ser isso aqui, ó. Eu queria tentar explicar para vocês como funciona essas infecções de via aérea superior, tá bom? Então eu vou mostrando aqui para vocês e daí vocês fiquem bem à vontade no caso de ter alguma dúvida, alguma coisa assim que vocês queiram me falar daí, tá bom? Então vamos lá. Então o epitélio do nariz, ele é pseudoestratificado cilíndrico ciliado, tá bom? A gente produz, em média, de secreção na cavidade nasal, cerca de 1,5 litro de catarro por dia. Então, esse catarro que é produzido na cavidade nasal, ele sofre um movimento mucociliar. Então, os cílios desse epitélio vão fazendo com que o fluxo de ar sempre seja da porção mais anterior da cavidade nasal
para o rinofaringe, tá bom? Estou meio batendo aqui para deixar o... vou deixar desse jeito mesmo. Então, esse é o movimento que eu tenho do movimento mucociliar. Normalmente, a consistência desse catarro, desse muco, ele é uma consistência onde eu não percebo esse gotejamento posterior. Então, isso é uma coisa importante a gente ter em mente. Então, quando eu não estou com o processo... quando eu não estou com o processo... Opa! Eu preciso sair disso aqui. Tem que parar de compartilhar para tirar esse... que eu vou ter o compartilhamento. E eu não percebo esse gotejamento posterior, normalmente. Então, esse catarro, ele vem de anterior para posterior, ele vai gotejando no meu rinofaringe e eu vou engolindo normalmente sem perceber esse catarro. Para que serve esse catarro? Bem, quando o ar ele entra na cavidade nasal, ele entra sempre em movimentos ondulatórios. O ar ele segue sempre esse trajeto dentro do nariz. E isso funciona da seguinte maneira. Independente de como esteja o ar aqui no meio ambiente, normalmente vamos considerar que o ar esteja aqui hoje a 20 graus Celsius e 40% de umidade relativa do ar. Então vamos considerar aqui que eu estou com 20 graus Celsius e com, sei lá, 40% de umidade relativa do ar, tá bom? Então esse é o ar que eu encontro no meio ambiente. Quando esse ar ele passa pela cavidade nasal, nesses movimentos ondulatórios, independentemente de como ele entrou, ele vai sair daqui a 37 graus Celsius e 70% de umidade relativa do ar. Por que eu tenho isso? Porque dessa maneira eu consigo absorver o máximo possível do oxigênio inspirado para dentro dos meus alvéolos e, consequentemente, para dentro das minhas hemácias. E é assim que eu mantenho um nível alto de saturação de oxigênio na minha respiração. Pode ser que eu faça com que eu tenha uma obstrução nasal e eu não tenha a passagem de ar pela cavidade nasal. E daí eu vou ter com que esse ar a 20 graus Celsius e 40% de umidade relativa do ar, ele vai para dentro do meu pulmão. Dessa maneira, nessa composição química, física, a capacidade que eu tenho de absorver o oxigênio do ar inspirado, ele é muito menor. Bem, com isso, eu consigo entender por que a respiração pelo nariz ela é tão mais importante do que a respiração pela boca. Por isso eu consigo entender no paciente que faz apneia, que ele tem lá respiração pelo nariz e ele tem 98% de saturação de oxigênio, quando ele entra em apneia, vamos supor que ele entra em 92% de saturação de oxigênio. E um paciente que tem respiração pela boca, ele parte com 92% de saturação. E quando ele faz apneia, ele bate lá 70% de oxigênio, de oximetria. É isso que faz com que esses períodos de apneia acabam sendo prejudiciais ao paciente. Mas voltando à questão respiratória e voltando à questão do fluxo da entrada do ar, então quando o ar ele entra nesses movimentos ondulatórios dentro da cavidade nasal, sempre que ele faz isso, ele fica arremessando as partículas mais pesadas na periferia. Então, é assim que é feita a filtração do ar inspirado. Então, o movimento do ar ele é ondulatório e essas partículas mais pesadas elas ficam sendo arremessadas pela tangente desse movimento ondulatório. E essas partículas mais pesadas elas ficam se aderindo, então, ao muco, ao catarro que fica preso dentro da cavidade nasal, e desse jeito que eu vou filtrando
o ar inspirado. Por isso que esse muco ele é altamente rico em bactérias, vírus, fungos e poluentes. Quando eu tenho quando o ar fica passando, ele fica entrando em contato com a superfície desse muco, é dessa maneira que eu consigo absorver a umidade e o calor do ar inspirado. Então, esse movimento ondulatório e o contato do ar junto com esse catarro da cavidade nasal faz com que eu absorva a umidade da cavidade nasal, com que eu absorva o calor da umidade com o calor da cavidade nasal e eu consiga colocar o meu ar inspirado naquilo que eu falei para vocês. 37 graus Celsius e 70% de umidade relativa do ar. É isso que eu vou fazer com que eu consiga respirar e absorver melhor o oxigênio. Bem, agora a gente vai entrar num quadro de infecção de via aérea superior. Como a gente já criou mais ou menos o raciocínio sobre como funciona esse mecanismo nasal, eu vou colocar para a gente uma situação onde eu vejo que tem uma alteração da capacidade respiratória, tá bom? Então vamos lá. Então como que isso procede? O vírus, então, ele entra dentro da cavidade nasal, então vocês podem ver aqui, e ele vai entrar dentro da célula. Então, o vírus, quando ele entra dentro da célula, ele começa a se multiplicar. Então, ele vai se multiplicando. A partir do momento que o vírus começa a se multiplicar, ele acaba, pelo excesso de multiplicação, ele acaba estourando essa célula, tá bom? Então eu tenho aqui como se eu estivesse estourando a célula, e no momento que eu estouro essa célula, eu perco todos os meus cílios. E acontece que daí eu tenho um extravasamento de um conteúdo celular para fora, que são os meus mediadores inflamatórios. No caso aqui eu vou colocar que são as citocinas. Então as citocinas são esses agentes inflamatórios que eles acabaram sendo liberados pela explosão que eu tive das minhas células. Esses vírus eles acabam migrando mais ainda para essa mucosa nasal e eles acabam invadindo outras células e ocasionando toda essa destruição celular e, consequentemente, eu tenho toda uma perda do meu batimento mucociliar. Então, além de eu ter o processo de extravasamento viral, eu tenho a morte celular e a perda do meu movimento mucociliar. Quando eu perco meu movimento mucociliar, as minhas células caliciformes, elas... eu não acredito, consigo fechar aqui. Elas ficam aqui e elas ficam produzindo esse muco. Só que ninguém falou para elas que eu perdi meu movimento mucociliar. Então a produção de muco e catarro continua sendo presente. Por isso que eu começo a ter um gotejamento anterior, que é uma rinorreia. Se eu não tenho meu movimento mucociliar, eu não consigo remover o catarro de dentro do meu nariz e isso faz com que eu tenha essa coriza. Então, assim que começa a minha rinorreia anterior. Eu posso também desenvolver um gotejamento posterior, que é a sensação do catarro lá atrás na garganta. Então, são as duas situações que podem ocorrer. Bem, esse muco que ele se apresentava, como eu falei para vocês, que a gente produz mais ou menos 1,5 litro, ele começa a se acumular dentro da cavidade nasal. Lembra que eu falei para vocês que existe uma eliminação de citocinas, que são mediadores inflamatórios, que vão fazer um edema dessa mucosa nasal. Essa mucosa nasal que ela vinha aqui, e agora, por causa dessa liberação de citocinas, eu tenho um edema
da minha mucosa nasal. Então, eu tenho um aumento da produção, eu tenho uma diminuição da eliminação do muco, eu tenho uma diminuição do meu movimento mucociliar, uma destruição do meu epitélio, eu tenho um edema de mucosa. Esse catarro, ele começa a ficar preso dentro da cavidade nasal. E ele começa a servir de meio de cultura para a proliferação de bactérias. Essas bactérias que antes, para mim, elas eram de caráter saprófitas. Elas viviam em harmonia com o meu corpo. E agora elas começam a se tornar patogênicas. Por isso que o meu catarro começa a ficar espesso. Então, é por esse motivo que a minha secreção no começo ela é clara e com o passar dos dias ela começa a ficar espessa. Além de todo a morte celular que eu tenho, além do recrutamento de células de defesa que eu tenho e concomitante à proliferação de bactérias, é isso que fica alterando a coloração da minha secreção, que era clara, transparente e hialina, para a espessa, amarelada ou esverdeada. Então, esse é o raciocínio que vocês têm que ter de como evolui um processo de infecção de via aérea superior, que é uma rinocinusite aguda viral, para onde ela pode evoluir para um quadro de rinocinusite aguda bacteriana. Tá bom? Alguma pergunta? Vocês têm pergunta? Tá bem. Então vamos lá. Então, isso aqui, eu queria só que vocês entendessem como começa todo o processo de infecção de via aérea superior, e isso pode fazer esse gotejamento posterior. Daí você pode começar com tosse, secreção nasal, congestão nasal, começar com dor em face, evoluir para rinocinusite aguda bacteriana. Então, esse é o início e o processo de tudo, tá bom? Então, beleza. Bem, a segunda parte da aula, então eu já falei para vocês de corpo estranho, eu vou colocar aqui, compartilhar o caso clínico que o professor Sava colocou. Então, quer ver, ó, sobre corpo estranho intranasal. Então ele colocou assim, ó, paciente do sexo masculino, trabalha como mecânico, vem ao ambulatório do hospital para consulta pelo otorrino, acompanhado pela sua esposa, com queixa de obstrução nasal, há anos, é associada à saída de secreção esverdeada fétida pela fossa nasal esquerda. Relata vários consultas, tratamento em posto de saúde para sinusite com melhora parcial. Nega outras patologias. A história clínica é um acidente automobilístico há 8 anos, relatou que foi removido por uma viatura de emergência para o pronto-socorro e realizou o procedimento na época, permanecendo internado por uma semana. Exame físico, tudo normal, na rinoscopia anterior, um desvio de septo para a direita, mucosa congesta. Crostas e secreção purulenta na fossa nasal esquerda, presença de material com tecido reticulado acinzentado, ocupando porção superior da fossa nasal esquerda, medial, cabeça do corneto médio e teto da fossa nasal esquerda. Então, isso aqui é bem clássico. Então, provavelmente por causa do acidente, ele pode ter tido alguma fratura, que teve algum corpo estranho dentro da cavidade nasal. E daí isso fez com que o paciente tivesse essa coriza. Muito provavelmente pode ter sido isso. Agora vamos para o caso de epistaxe, que daí eu vou passar a aula de epistaxe para vocês. Então, ó, o caso clínico do que o professor Sava passou. Então, paciente com 57 anos, lavrador, deu entrada do PS às 3 da manhã, com uma toalha de rosto suja por completo, com sangue na saída do nariz, com mais intensidade pela fossa nasal esquerda. Segundo a sua esposa, esse sangramento já havia ocorrido pela 3ª vez durante o dia. Ele achou que iria parar, por isso não procurou o hospital mais cedo. No atendimento,
O paciente estava pálido, ansioso, sudorético e muito fraco. Sua esposa referiu que seu J tomava um comprimido dado pelo posto de saúde, mas que não lembrava o nome. Achava que era para pressão, disse a esposa. Então, o paciente apresentava nível pressórico elevado, né, 140 por 100, aumento do batimento cardíaco em 100, VG de 38, hemoglobina de 11 e plaqueta de 187. Foram solicitados provas de função hepática ainda sem resultados. O senhor J foi encaminhado para novos exames e procedimentos. Então aqui a gente observa um paciente com 57 anos, hipertenso, com taquicardia com sangramento nasal. E vou tentar mostrar para vocês o que é epistaxe no nosso dia a dia, tá bom? Então eu vou tentar passar nessa aula e se a gente consegue entender então um pouco sobre a epistaxe, que é o sangramento nasal, tá bom? Então essa aula sobre sangramento nasal, ela é uma aula do New England Journal Medical, tá bom? Para vocês terem daí como referência. Então, sempre que vocês têm assim uma ideia de fazer um paper, alguma coisa assim, é muito legal vocês lerem os artigos que foram selecionados pela Cochrane, que isso é uma coisa bem legal, assim como artigos de revistas que é onde a gente sabe que o editorial ele é muito bom, como a New England. Então aqui, ó, ele vai relatar o caso clínico e vai colocando toda a progressão. Então a gente vai em direção àquele caso clínico que o professor Sava mencionou. Homem de 61 anos, apresenta-se à sala de emergência com epistaxe do lado esquerdo, que continua por 1 hora. Ele estimava ter perdido aproximadamente meia xícara de sangue e relata ausência de história de obstrução nasal, sangramento, trauma ou contusões. Ele tem uma história de hipertensão, medicamentos incluem atenolol e aspirina para criança, tá bom? Então, os medicamentos, com esses medicamentos, ele deve ser avaliado e tratado. Então, vamos lá. Então, qual que é o nosso problema clínico? É o sangramento nasal. Estima-se que a epistaxe ocorre em 60% das pessoas em todo o mundo durante a sua vida. Então, 60% das pessoas vão ter algum quadro de sangramento nasal. Aproximadamente 6% daqueles com hemorragias nasais procuram tratamento médico. Então, desses 60%, apenas 10% vai procurar atendimento médico. A prevalência aumenta para crianças com menos de 10 anos de idade e depois aumenta novamente para acima de 35 anos. Mais de 90% dos episódios de sangramento nasal ocorre ao longo do septo nasal anterior, que é a área de Kieselbach. Seu suprimento vascular se desloca da carótida externa através de um ramo labial superior da artéria facial e os ramos terminais da esfenopalatina, carótida interna, pela região anterior das artérias etimoidais, anteriores e posteriores. 10% das hemorragias nasais ocorrem posteriormente. Então, isso é importante a gente sempre ter em mente, que 90% do sangramento nasal ele é anterior e 10% desse sangramento é posterior. O que isso normalmente quer dizer? Que 90% do atendimento que você vai ter de sangramento nasal, o sangramento é bem anterior. Então, às vezes, apenas fazendo uma digitopressão do nariz, a gente vai conseguir resolver. Só que 10% são sangramentos de alto volume de caráter posterior. O sangue fornecido para esta área pela artéria carótida externa através do ramo esfenopalatino da artéria maxilar. As hemorragias nasais posteriores são mais comuns em pacientes idosos e em um relato retrospectivo, a média de idade dos pacientes com sangramento foi de 64 anos. Então, sempre tem em mente, assim, ó, sangramento anterior é aquela área de Kieselbach e sangramento posterior, o envolvimento é da artéria esfenopalatina. Isso tem que saber. Aqui a gente pode pegar mais ou menos o suplemento de sangue para a cavidade nasal. Então, a artéria esfenopalatina, que é o ramo da artéria maxilar, ela vem aqui posteriormente,
artéria timoidal posterior, artéria timoidal anterior e a artéria alar, que fica nessa região mais anterior, tá bom? Então vamos lá, condições e causas e condições associadas. Ambas as condições locais e sistêmicas contribuem para o sangramento. O trauma digital autoinduzido, que é o famoso dedo no nariz, é comum, principalmente entre as crianças. Trauma de mucosa, de medicamentos nasais tópicos, tais como os corticóide. Então a gente vê muito. Na bula do corticóide tópico, se vocês forem observar, está escrito como uma das complicações, sangramento nasal. E isso pode resultar em epistaxe entre 17% a 23% que utilizam esses produtos. Então, quando você, em mais ou menos um quarto dos pacientes que vão usar spray nasal, que é uma coisa que a gente usa muito para rinite, tem que avisar o paciente que ele pode ter problema de sangramento nasal. Lógico que o uso ilícito de drogas pode causar também trauma nasal, como trauma direto mesmo, né? E mucosa seca causa um aumento da incidência de hemorragia nasal durante os meses de inverno. Outros fatores associados à epistaxe incluem perfuração de septo, que muitas vezes levam à mucosa seca, rinocinusite bacteriano-viral e neoplasias. Então, neoplasias podem causar sangramento nasal, uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente, principalmente paciente de mais idade ou paciente jovem, de 5, 6, 7 anos de idade. Mas entender que esse sangramento que ocorre muito nesse período do inverno, para o ressecamento, para o ar seco, a gente resolve apenas com creme nasal. Então, isso é um hábito bem comum em criança, né? A criança realmente coloca muito dedo dentro do nariz, não só criança, né? Adulto também coloca o dedo no nariz, às vezes tem uma crosta que ele quer acabar removendo. É importante a gente ter em mente que não só problemas locais, como trauma digital ou tumor, alguma coisa assim, pode causar sangramento nasal. Mas a gente tem que ter em mente sangramento de causa sistêmica. Então, voltando novamente, eu vou sempre recapitulando os dados que são mais importantes. Sempre lembrar que o sangramento anterior, 90% das vezes, é na área de Kielce-Bach, 10% são sangramentos posteriores, que estão relacionados com a artéria esfenopalatina. As principais causas de sangramento anterior em criança é dígito-pressão, mas a gente pode ter tumores como causa de sangramento nasal ou problemas sistêmicos, que a gente vai falar agora. Então, em estudo retrospectivo, 45% dos pacientes internados por epistaxe tinham distúrbios sistêmicos com o potencial de contribuir a hemorragias nasais, incluindo doenças genéticas como hemofilia, coagulopatias adquiridas, doença hepática, renal, uso de anticoagulante, medicação ou câncer hematológico. Então, não é pouco. Mas desses aqui, é interessante falar para vocês que nesse paper, ele relata que são aqueles 10%. Então, lembra, 90% dos sangramentos são sangramentos de caráter anterior. Normalmente, esses sangramentos são muito benignos. Os 10% que são sangramentos mais intensos, que são sangramentos mais posteriores, que envolve a artéria esfenopalatina, ou artéria nasal lateral posterior, desses daí, então, desses 10% do total, metade deles tem alguma alteração relacionada com doenças de caráter sistêmico. Isso é importante saber. Dose baixa de aspirina parece aumentar o risco de epistaxe. Ingestão de alho, isso é muito importante, ó. Ginkgo biloba ou ginseng também pode contribuir para o desenvolvimento das coagulopatias, né? Que é os 3G que eles chamam, né? Que é o garlic, ginkgo e ginseng. Então, a hipertensão pode contribuir para a epistaxe, mas essa teoria é controversa. Então, acho que é legal dar uma perguntada para o professor Gustavo, de cardiologia. Salvo eu esteja enganado, hoje em dia a gente percebe que o uso de aspirina, o risco que ela traz para acidente vascular cerebral hemorrágico, eu acho que é maior do que o benefício que ela pode trazer em relação ao trombo de coronariopatia. Depois vocês me dão um retorno disso daí, eu acho que falo com o professor Gustavo, o professor da cardiologia, só para me manter informado disso daí. Questão alimentar, tem muitos pacientes que comem muito alho, né, que eles acham que alho
melhora a imunidade, isso realmente pode alterar a coagulopatia. E uma coisa que é interessante é a questão da hipertensão. Então você vê que mesmo no caso clínico que foi passado pelo professor Sava, o caso da hipertensão arterial sistêmica, que a gente acaba pegando muito nos pacientes que apresentam no atendimento no pronto atendimento de emergência, eles estão com sangramento nasal, mas é lógico que eles vão estar com a pressão mais elevada, por causa de todo o estresse que está ocasionando daquela situação. Então é bem importante a gente ter isso em mente, sabe? Relacionado com pacientes que apresentam hipertensão, ou paciente que não apresenta hipertensão, ou imaginar que todo sangramento nasal vem de hipertensão arterial sistêmica. Acho que a gente não pode ficar tão seguro disso e falar para o paciente, não, seu sangramento é só de hipertensão, não tem outra causa. É sempre importante você fazer um estudo retrospectivo de outras patologias e comorbidades do paciente. Quando o início da epistaxe é abrupta, é difícil determinar se a hipertensão é a causa, já que muitos pacientes com sangramento ativo têm ansiedade que eleva a pressão sanguínea, como que eu falei para vocês. Telangiectasia hemorrágica hereditária é outro distúrbio genético que muitas vezes resulta em hemorragias nasais. Tem uma coisa bem legal aqui só que eu tenho 2 estudos que eu estou fazendo com acadêmicos aí da PUC. Um deles é nível pressórico de pacientes, fazendo uma revisão de prontuários de pacientes atendidos com epistaxe, com sangramento nasal, onde se a pressão arterial aumentada estava sendo relatada com sangramento nasal, a gente vai fazer um estudo estatístico disso. E o outro é telangiectasia hemorrágica hereditária, a gente está fazendo um relato de caso clínico também de um paciente meu. Então, sempre tem em mente Osler-Weber-Händel. Então, que é uma doença de caráter familiar, né? São anormalidades que tem onde o paciente tem sangramento nasal e do trato gastrointestinal. Então, esses pacientes normalmente são anêmicos. Não tanto por sangramento nasal, mas sim por sangramento gastrointestinal. Em 1896, né, o Henry Händel foi quem descreveu o primeiro caso, né, clássico, né? E em 1901, William Osler descreveu então essa doença com alterações vasculares, tá bom? E foi o primeiro a envolver questão hepática. E em 1907, o Frederick Weber publicou essa doença. Então, Osler, Weber, Händel eram parentes e eles tinham essa telangiectasia hereditária hemorrágica. Então, é muito importante a gente poder fazer a avaliação clínica desses pacientes quando você consegue ver esses pontos avermelhados, que são essas malformações vasculares, que ficam espalhadas pelo lábio do paciente, pela face do paciente, pela cavidade nasal do paciente, tanto em porção de septo como em parede lateral. Então, isso a gente não pode deixar de escapar esse tipo de paciente, tá bom? Então, falando um pouco sobre a telangiectasia hereditária hemorrágica, é uma displasia fibrovascular sistêmica que tem como defeito uma alteração da lâmina elástica e camada muscular da parede do vaso sanguíneo, os que torna mais vulneráveis. São doenças de transmissão autossômica dominante, 20% não tem histórico familiar. O diagnóstico segue os critérios de curação. Então é bem interessante a gente ter isso em mente. Então a telangiectasia em face, mãos, cavidade oral, sangramento nasal recorrente, essas malformações arteriovenosas viscerais e histórico familiar, pelo menos 3 desses critérios têm que ser diagnosticados. A avaliação de qualquer paciente com epistaxe deve começar então por garantir a via aérea segura e hemodinâmica e estabilidade. Gente, é assim, paciente com sangramento nasal, são 2 coisas que vocês têm que ter sempre em mente. Uma delas é acesso venoso. Vocês vão estar atendendo o paciente na UPA, o paciente chegou com sangramento nasal, acesso venoso. A primeira coisa que você tem que pegar é acesso venoso. Porque conforme esse sangramento vai aumentando, às vezes o paciente começa a fazer hipotensão, você não acha mais veia nesses pacientes. Então ele pode estar perdendo sangue, você está com dificuldade de
ter acesso venoso. Então, o acesso venoso é super importante. E a capacidade respiratória do paciente. Então, o sangramento, como ele corre muito no nariz, o paciente não consegue respirar pelo nariz, tem que ver se a respiração pela boca, como é que está, manter via aérea livre para o paciente. Uma história completa deve ser feita, então, com atenção à lateralidade, isso é coisa muito importante que o paciente fala que sangra mais de um lado, mais do outro lado, tá bom? Duração, frequência e gravidade de epistaxe para um histórico familiar de distúrbios hemorrágicos. Então, sempre perguntar duração, frequência, o quanto sangra e se tem alguém na família que sangra também. O exame físico deve se concentrar na localização de fontes de sangramento para o anterior da cavidade nasal para a posterior. Spray tópicos, né, de anestésico e vasoconstritor. Então, uma coisa que eu sempre falo para vocês, uma coisa que vocês têm que ter na bolsa de plantão de vocês é oximetazolina, que você encontra na farmácia como Afrin. Tem que ter, porque estatisticamente 65% dos sangramentos nasais vocês vão resolver apenas usando vasoconstritor nasal. Não usem adrenalina. Não usem adrenalina. Vocês necessariamente têm que usar vasoconstritor que não seja adrenalina. Sangramento unilateral recorrente que não responde a medidas conservadoras simples delineadas deve ter suspeita de neoplasia. Então, paciente que apresenta sangramento unilateral que não responde a qualquer tipo de tratamento, o paciente vem encaminhado para a gente, sempre pensar em neoplasia. Esses pacientes têm que ter questão de como que está a respiração, se existe uma obstrução nasal associada, uma dor em face, uma dormência, uma questão de visão dupla, são quesitos que você sempre tem que investigar. Em paciente que apresenta sangramento recorrente, unilateral, de difícil controle. Qualquer sangramento lateral, recorrente, unilateral, recorrente, justifica a consideração de exames radiográficos, que daí no caso é tomografia computadorizada. Então, uma das coisas que a gente sempre tem muito cuidado é a questão do angiofibroma, né? Então, o angiofibroma juvenil é uma situação que a gente sempre tem que ter em mente e que a gente tem que estar sempre acompanhando crianças que podem apresentar esse episódio de sangramento. Eu vou mostrar aqui de passagem para vocês terem uma ideia o tamanho que uma lesão dessa pode chegar. Esse é um tumor de caráter pequeno que eu estou removendo da cavidade nasal desse paciente, para vocês terem uma ideia do tamanho. É um tumor que sangra muito, ele é extremamente vascularizado. É como se ele fosse um novelo de lã. Então, não existe local onde você pega nesse tumor que ele não começa a sangrar. Então, aqui vocês podem ver que eu estou terminando de retirar o tumor daí. Então, esses tumores realmente eles são muito grandes. E quando ele sai da cavidade nasal, ele sai com 1/3 do seu tamanho, por causa da vascularização que ele perdeu. Então, aqui é toda a área de nicho onde o tumor estava inserido. Tá bom? Então, sempre lembrar criança com obstrução nasal e sangramento nasal, normalmente unilateral. Então, vamos lá. Quais são as opções de tratamento? A maioria das hemorragias nasais anteriores é autolimitadas. Então, elas podem ser controladas quando a gente aperta a ponta do nariz. Então, isso aqui é o osso próprio do nariz, não é isso aqui que a gente aperta quando a gente escorrega o osso próprio do nariz e encontra as cartilagens laterais inferiores, tá bom? Superiores. E a gente segura a ponta do nariz em torno de 8 a 15 minutos, que é o tempo que a gente consegue fazer o tamponamento desses vasos. O paciente deve ficar numa posição mais confortável possível, não importa se a cabeça está para frente ou se a cabeça está para trás, o importante é que o paciente se sinta confortável. Usar sempre spray de oximetazolina, então usar o spray de oximetazolina e apertar o nariz dos pacientes, olha aqui, ó, como eu estou falando aqui para vocês. Em estudos, o spray de oximetazolina parou o sangramento em 65% dos pacientes consecutivos com sangramento nasal que estavam sendo vistos em uma sala de emergência. Esse é o paper onde foi retirada essa informação. Então, isso é extremamente importante vocês terem oximetazolina na bolsa de vocês quando vocês forem fazer plantão. Sangramento nasal refratário à pressão e vasoconstritores tópicos pode exigir uma cauterização que a gente faz no consultório.
cauterização é química com nitrato de prata ou ácido tricloroacético, tá bom? E às vezes a gente cauteriza e se não melhora a gente coloca um tampão e cauteriza daí às vezes em centro cirúrgico também esses vasos. Então essa compressão digital é extremamente importante que vocês têm que fazer daí nos pacientes, tá bom? O tamponamento nasal anterior então é usado para sangramento na área de Kisiobá, refratário aos sangramentos anteriores. Então, uma coisa que vocês podem fazer, como vocês não vão ter possivelmente uma luz frontal nas unidades de pronto atendimento, vocês podem pegar um chumaço de algodão, encharcar ele bastante com oximetazolina e colocar com uma pinça anatômica dentro da cavidade nasal, e isso favorece a digitopressão e favorece o controle de sangramento. Se isso se permanecer estável, pode deixar o algodão lá, tem que ser um algodão grande para não correr o risco, em hipótese alguma, do paciente aspirar. Sempre colocar um micropóreo na entrada do nariz para manter esse algodão, caso o paciente espirre, para que ele não saia, e orientar ele no serviço de otorrino para cauterização. Colocar esses tamponamentos mais posteriores, realmente vocês vão ter somente quando tiver passar por um estágio dentro da otorrinolaringologia. E avisar que o paciente tem que ir num serviço de otorrino no máximo em 3 dias, tá bom? Então, a gente coloca alguns materiais, que são materiais absorvíveis dentro da cavidade nasal. Isso aqui fica só a critério de curiosidade para vocês, que pode ser Surgicel ou Gelfuan. Mas existem outros produtos químicos que a gente coloca, que são colágeno microfibrillar ou de gelatina suína, que é o Surgiflo. Esses são extremamente caras, ou Flucil, são coisa de 3 a 6 mil reais que a gente usa para sangramento nasal. Então, isso é muito, muito raro. Eu fiz um curso em Adelaide, há 2 anos atrás, sobre manejo de sangramento de carótida. Então, é feito em pescoço de carneiro. E aqui só mostrando para vocês, esse é o sangramento que tem de um paciente de jugular, né? Então, o sangramento venoso é um sangramento de uma pressão vascular um pouco menor. A gente acaba conseguindo controlar com uma facilidade um pouco maior. Mas lembrar que sangramentos de caráter vasculares são sangramentos extremamente importantes. Então, veja que isso aqui é um sangramento de baixo débito, um sangramento importante, mas de baixo débito. A gente usa clipe, você pode colocar clipe para fazer a cauterização, assim como, deixa eu colocar aqui, mostrar aqui para vocês, esses clipes vasculares que a gente usa, essa cirurgia é sempre feita em 3 mãos, a gente usa clipe vascular, então, para controlar o sangramento dos pacientes. Tá bom? Pode ser usado aquele Surgiflo, aqueles outros produtos, mas uma coisa que eu acho que é extremamente importante que eu queria falar para vocês, que é mais de curiosidade para vocês, isso aqui é um sangramento quando você tem um sangramento de carótida daí, que é isso aqui, ó. Então você tem um sangramento que é um pouco mais, que a pressão é um pouco maior, então isso aqui já é um sangramento de carótida, um sangramento arterial. Então vocês estão vendo que no treinamento a gente corta, então a carótida no pescoço do carneiro, esses carneiros estão anestesiados, é um programa sensacional de treinamento de controle de sangramento, mas uma coisa que a gente coloca nesse controle são pedaços de músculo. Então a gente previamente retira pedaço de músculo da ovelha, do carneiro, e daí coloca esse pedaço de músculo em cima daí dessa parte que está sangrando. A gente não entende ainda direito essa fisiopatologia, isso é curiosidade para vocês, mas esses pedaços de músculo, isso foi desenvolvido durante as guerras mundiais. Os pacientes que tinham as pernas arrancadas por minas ou por bombas, o músculo que ficava ali acabava tamponando os vasos, né? Então, uma coisa extremamente interessante, que a gente consegue fazer tamponamento de paciente com parte muscular. Veja que o sangramento é um sangramento mais ativo, quando a gente tem esse sangramento arterial, e esse PET muscular é impressionante como ele controla bem o sangramento. É fantástico. Daí parece que ele não está fazendo nada, mas você vai lá, você tira o PET muscular e o sangramento ele volta a acontecer. Coisa incrível, né?
É muito, muito, muito interessante quando você tem esses patches musculares para esses tratamentos, tá bom? Então, o tamponamento nasal posterior, ele pode ser necessário para esses sangramentos mais intensos, vasculares, como a artéria esfenopalatina. A gente pode usar a sonda de Foley para fazer o tamponamento posterior, e a sonda de Foley que a gente usa é a número 14. Então, você coloca a sonda de Foley no nariz e enche ela com 10 a 15 ml de soro fisiológico. Esse é um tamponamento posterior daí que pode ser feito. Esses tamponamentos com esses Merocel são que ele fica com uma cordinha para fora, você fica irrigando com soro fisiológico, ele aumenta de volume e acaba obstruindo a cavidade nasal. Mas esse é o tamponamento com sonda de Foley, que você coloca a sonda de Foley dentro da cavidade nasal do paciente e infla ela, ela tampa lá o cavo posterior e daí você enche de gás dentro da cavidade nasal. Então esse é o tamponamento que a gente faz com sonda de Foley. A embolização a gente faz através de cirurgia e você pode fazer também embolização através de com microêmbolos de gelfuan, que daí através com o radiologista que faz, mas corre o risco de complicações. A gente normalmente procede mais com a cirurgia mesmo, tá bom? A ligadura ela é mais rápida, o paciente sai mais cedo do hospital e isso com custos muito menores. Então, aqui mostrando para vocês, paciente como que eu faço, você vê que tem bastante sangue dentro da cavidade nasal do paciente. Então, esse é o corneto médio, a gente medializa o corneto médio, aqui são áreas de sangramento do paciente, tá bom? A gente faz um retalho e aqui eu vou mostrar para vocês onde fica a artéria nasal lateral posterior. Ela fica junto do retalho de mucosa aqui. Esse aqui é eu estou abrindo então o forame esfenopalatino e a gente pode ver claramente a artéria aqui. Então essa é a artéria nasal lateral posterior. Ela fica lá atrás do nariz, posteriormente no nariz, onde daí a gente faz a cauterização. E daí faz a cauterização. Essa cauterização ela vai cursar com uma diminuição da potência do fluxo dentro da cavidade nasal e isso vai diminuir, no caso, o sangramento do paciente. Então, mostrando aqui a cauterização, você vai cauterizando e vai amputando a artéria até ter certeza absoluta que você fez o corte completo na artéria. Então, aqui a gente já pode ver que eu já mexo no retalho, tem pouco contato com a parede lateral, e é desse modo que a gente faz a cauterização então, da artéria nasal lateral posterior. Só acelerando o vídeo para vocês aqui. Depois coloca só um pedaço de sugicel e esse paciente a gente faz com anestesia local com sedação e no mesmo dia ele acaba indo embora para casa. Tá bom? Então, sempre lembrando que sangramento nasal sempre foi uma história que ela é estudada durante há muitos anos por toda a medicina, desde a época dos existe relato isso desde a época do Egito sobre sangramento nasal, visto que é uma situação extremamente angustiante do paciente que cursa com essa situação. Acho que é importante vocês terem isso em mente. Então, sempre pensar em acesso venoso, oximetazolina no paciente, sempre pensar em reposição hídrica para esses pacientes, cuidado com pacientes mais idosos, lembrar que 90% do sangramento eles são mais anteriores, 10% são posteriores, e o envolvimento da artéria nasal lateral posterior acaba sendo extremamente importante nessas situações. Tá bom? Dúvida, pergunta, questionamento? Quer perguntar alguma coisa? Então, beleza, gente. Então, obrigado. Qualquer coisa daí vocês avisem. Tá, obrigado, Josiane. Obrigado, Natália. Então, obrigado. E hoje, se eu não me engano, o professor Sava que vai fazer daí a conferência para vocês, tá bom? Uma ótima semana para vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre sangramento nasal. Isso é uma coisa super importante, uma abordagem que vocês vão ter muito, muito, muito na rotina do dia a dia para vocês.
Aquele paper sobre infecção de viária superior, acho que é um paper importante, e vocês têm que dar uma lidinha nele depois. Crise hipertensiva, epistaxe, anaplexo. Então, Fernanda, normalmente em crise hipertensiva o paciente acaba tendo um sangramento de origem posterior. Muito difícil o paciente ter uma crise hipertensiva com um sangramento na área anterior de Kiesel-Bach, tá bom? É mais de caráter posterior. Então, sempre lembrar aquilo que eu falei para vocês, os sangramentos posteriores, que são os sangramentos mais volumosos, que é 10% desses pacientes. Desses pacientes, ainda 65% você consegue controlar com oximetazolina, e desses 45%, 35% você não consegue controlar, são sangramentos importantes que estão envolvendo a artéria nasal lateral posterior, que é a artéria esfenopalatina, ramo da artéria maxilar da carótida externa, tá bom? Então isso daí vocês têm que ter sempre em mente, essa memorização anatômica das artérias envolvidas é sempre importante, que isso sempre é questão de prova. Tá bom? Beleza? Então, qualquer coisa, daí vocês me avisem, tá bom? Obrigado, Fernanda. Obrigado, Sofia. Uma semana abençoada para vocês. Um grande beijo, tá bom? Qualquer coisa, me avisem, por favor, tá bem? Beijão.